parte, assim, em linhas muito gerais, que é importante salientar. E agora, concretizando mais no âmbito da nossa legislação, será que realmente há alguma concretização destes direitos? E a nossa lei até é bastante avançada nesse aspecto. Em vários assuntos, em vários pontos, em vários princípios da lei, tanto na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, como na Lei Tutelar Educativa, que é aquela lei que se aplica aos jovens entre os 12 e os 16 anos que cometem ilícitos criminais, como também em toda a legislação relativa àquilo que nós chamamos em direito à intervenção tutelar civil, ou seja, os processos de tutela, os processos de adoção, os processos de responsabilidade, de regulação das responsabilidades parentais, em caso de divórcio, os processos de tutela, em todos eles a lei aponta para a necessidade e a obrigatoriedade de ouvir as crianças e os jovens. E não só aponta para a obrigatoriedade de ouvir, que aliás um princípio dos orientadores da intervenção no âmbito das comissões de proteção, por exemplo, como nos âmbitos dos tribunais. Portanto, não só aponta a obrigatoriedade de ouvir, como dá efeitos jurídicos à manifestação de vontade que decorre dessa audição. É assim, por exemplo, mas aqui ainda impondo os tais limites etários que o Comitê nos vem dizer agora que devem ser retirados, mas o que é facto é que a lei ainda tem isso. Por exemplo, no âmbito das comissões de proteção, o facto de um jovem com 12 anos dizer que não quer recusar a intervenção da Comissão de Proteção implica que aquele processo saia da Comissão de Proteção e vá para o Tribunal. Portanto, há uma consequência jurídica que respeita a fase de desenvolvimento da criança. Um processo de adoção em que a criança que vai ser adotada com 12 anos diga que não quer ser adotada, essa adoção não pode ser decretada. Nos processos de responsabilidades parentais, agora com esta muito recente lei, que procedeu também às alterações ao divórcio, portanto foi uma legislação comum, também está claramente imposta a obrigatoriedade de ouvir as crianças e os jovens, designadamente no âmbito dos processos em que se está a regular a responsabilidade parental. Isto é de tal maneira importante que, no outro dia, numa apresentação de um livro de uns colegas meus, porque eram magistrados, sobre as questões, um livro técnico sobre as responsabilidades parentais, no debate chamaram a atenção para uma coisa que eu não sabia. Atualmente há um conjunto de decisões portuguesas, isto para quem não é jurista eu explico rapidamente, uma decisão portuguesa, por exemplo, no âmbito de uma ação de divórcio, no âmbito de uma ação de responsabilidade parental, uma decisão emitida num tribunal português, para ser reconhecido e ter validade num tribunal francês, para a lei tem que ser revista lá, portanto tem que haver um tribunal lá que diga, sim senhor, este regime que foi regulado lá é legal cá, respeito aos princípios do Estado e, portanto, vale cá, para efeitos jurídicos, vale aqui. Para além de alguns acordos e protocolos e convenções internacionais. Mas há algumas decisões portuguesas cuja revisão está a ser negada, portanto, por tribunais estrangeiros, precisamente porque no âmbito do processo não foi respeitado o direito à audição dos jovens. Portanto, há aqui reflexos jurídicos e era isso, no fundo, que eu queria chamar a atenção. Agora, a questão tão importante como este direito, consagração deste direito formal, de ouvir no âmbito dos processos os jovens e as crianças, é dar-lhes condições para que realmente eles sejam efetivamente ouvidos de acordo, primeiro que se sintam à vontade, que entendam sobre aquilo que estão a ser ouvidos e depois que saibam até que ponto é que a sua manifestação de vontade foi tida em atenção. E isto depois, se nós pensarmos que é uma regra comum para crianças que têm 7 anos ou menos, portanto, depois há aqui várias questões, como é que a forma como são ouvidos.
E a forma como são ouvidos implica não só questões de linguagem, que na comunicação é extremamente importante, portanto, clareza de linguagem. Curiosamente também os textos portugueses daquelas leis que eu estive a referir apontam em alguns artigos para a necessidade, designadamente dos tribunais, de se exprimirem numa linguagem clara e acessível aos jovens, coisa que, infelizmente, isto é uma autocrítica que eu faço enquanto sou nos tribunais. Eu acho que nós não temos formação ainda para fazer isto, portanto, nem os magistrados e muitas vezes nem os restantes técnicos, muitos deles que intervêm nesta área, mas, portanto, há aqui necessidade e a própria lei consagra a necessidade de haver uma linguagem clara, uma linguagem acessível. A forma de expressão implica também muitas vezes a própria estrutura física, o próprio modo como os espaços são organizados quando estamos a ouvir e quando ouvimos crianças. E depois é essencial que a própria criança, que a própria criança, o próprio jovem se sintam à vontade, se sintam livres para poder participar, se sintam que a sua opinião que é importante, mas tenham condições para a exprimir. Já estão aqui a dar-me um sinal e realmente eu estava só aqui das minhas... eu estive a falar muito nas consequências, orientei mais para as questões dos tribunais e, enfim, falei muito vagamente em algumas questões que levantam o facto de ser ouvido, depois no debate podemos falar mais, mas há um sem número de outras áreas onde é extraordinariamente importante este reconhecimento da voz e do reconhecimento prático deste efeito. Há, desde logo, no âmbito da vida privada, ou seja, até que ponto é que nas relações familiares se dá a voz aos filhos de uma maneira séria, tendo em atenção realmente a sua capacidade de intervir na própria vida familiar, até que ponto é que nas casas de acolhimento e instituições de acolhimento, efetivamente os jovens têm uma palavra ativa, não só por dizerem a sua opinião, mas também na própria gestão da organização, no próprio modo como a disciplina se exerce na organização, no próprio modo de planificação e planeamento da atividade da organização. E, terminando já, há outra área que é extremamente importante e que seria uma área que seria muito importante nós começarmos a desenvolver mais, até porque há experiências interessantes no estrangeiro, cá em Portugal nem tanto, que é a área da participação cívica ativa e que passa não só pelas associações, que esses temos que já há várias, mas passa por a necessidade de promover práticas de intervenção na vida política da própria cidade, na vida política do próprio bairro, onde as crianças e os jovens estão organizados. Por exemplo, na Alemanha há muitos casos desses e há noutros. Nos bairros, quando em questão do urbanismo, a planificação, o planeamento urbanístico num determinado bairro, colocar ou não colocar um determinado equipamento de infantil, os jovens e as crianças são consultados para saberem se realmente aquele parque infantil, como é que eles gostariam que ele fosse, se acham que deve ser ali ou se não devem ser, o que é que eles gostariam de ter. Isto é uma prática muito clara das autarquias e de forma de dar a palavra. Há aqui necessidade de promover essa parte de uma intervenção cívica muito ativa desde jovem. Aqui, o que eu conheço é alguns municípios que promovem a ida, fazem por ano ou mais vezes, uma Assembleia Municipal com os jovens, promovem várias atividades desse género, mas na minha perspectiva ainda são muito promovidas muito esporadicamente, quando os adultos se lembram que eles têm que dar a voz e eles estão já a fazer e de uma maneira, de certa forma, um bocado enxertada, ou seja, não são assumidas como uma prática diária, natural, interiorizada de intervenção ativa dos jovens no bairro e na cidade. Portanto, há aqui um conjunto de desafios
e que deixo para nós refletirmos e para, finalmente, até para saber qual é a ideia deles.